natural e fazendo Mas no ambiente desequilíbrio aí. natural ele já está, segundo as informações do Maurício, ele está no ambiente natural, não é, Maurício? Sim, ele já, em todos os estados do Brasil hoje já é possível encontrar aliás, o primeiro pesquisador a divulgar isso fui eu, através de levantamentos. Ele já está em todos os estados do Brasil, tá certo? Então esse risco dele sair do criatório e ir para a natureza, hoje já aconteceu. Já aconteceu. Hoje a desgraça está feita. Muito Mas ainda é a visão do legislador. É alguma das justificativas dos mais... batalhando para que isso venha a se esclarecer para quem faz a legislação. Ok. A gente vai mostrando as pessoas que estão aqui, mas antes eu queria fazer uma pergunta a você. Biologicamente falando, qual é a diferença entre o caracol africano e o caracol europeu, que é consumido como escargot em todos os melhores restaurantes do mundo? Olha, bromatologicamente falando, em termos de nutrientes, não tem diferença. Não. Todos os dois são ricos, em minerais, em proteínas, etc. A única diferença biológica que eu posso citar é que o caracol africano é bem mais prolífero e resistente a doenças. Tudo bem, e resistente a doenças. Muito bem. E o europeu, ele é cultivado. Ele é cultivado. Eu fui presidente, me permite dizer, da primeira associação de criadores de caracóis do Brasil, na década de 90, no Rio de Janeiro. Certo. Tá certo? E nós não conseguimos levar adiante a criação no Rio, porque os caracóis utilizados eram Aedes aspersa, que era uma espécie europeia, Perfeito. que simplesmente não resistiam na época do verão. Tá? E fiz um diagnóstico pioneiro no mundo na ocasião, e que o que estava levando os animais à morte era um protozoário que se instalava no êpato pâncreas, que é um órgão específico desses moluscos, né? E que aproveitavam a queda de resistência dos animais no período do verão. Muito bem. Bom, meu amigo Alder Flores, quando se fala de ambiente, quando se fala de ambientalismo de modo geral, eu jamais esqueço do meu amigo Alder Flores, que sem dúvida alguma é uma autoridade reconhecida. E como é? Tudo bem? Tudo bom, Geraldo. Prazer enorme receber você. É um prazer estar aqui com você e participar dessa discussão tão importante, né? Que você não esperava que fosse essa. Né? Absolutamente, eu tomei conhecimento. Você já provou? Não provei. Não, eu momentaneamente não provei. Pronto, eu vou até dizer ao meu público por que você não provou. É porque ele tem realmente umas coisinhas assim em relação a determinados alimentos e a gente tem que respeitar. Por exemplo, ele não come galinha. Pouca gente diz eu não como galinha, ele não come galinha, e daí? Pronto. Aí quando a produção do contribuidor, né, e vi um tema que é um tema bastante discutido no mundo inteiro, certo. Tá certo? Há várias correntes, há várias teses sobre o caramujo africano. Uma das teses do Dr. Maurício defende bem, inclusive outras pessoas defendem, contradizendo aquilo que ele está colocando na sua tese, e isso é salutar para a ciência brasileira, para a ciência mundial, mesmo nós sabendo que, embora essa palavra você já tenha citado, mas é uma praga, não tem predadores naturais, eles são hermafroditas, e quando se proliferam, quando se acasalam, eles emitem, cada indivíduo, 400 ovos, mais ou menos, 400 cada um deles. O IBAMA considera realmente um invasor. Isso entrou no Brasil na década de 80, numa feira não foi isso, Maurício? Na verdade, ele foi contrabandeado por um funcionário do Ministério da Agricultura que tinha passaporte diplomático e entrou 2 animais no fundo de uma mala. Pronto. E daí começou essa brincadeira. E daí começou essa brincadeira. Mas eles consideram invasor por isso? Exato. Muito bem. E qual é a diferença de ter sido invasor ou de ele ter sido trazido? Ele não tinha no Brasil, né? Okay. Ele veio de fora, né? Um organismo alóctone ao meio, ao nosso ecossistema. Pode ser. Bem, e em função disso, os órgãos ambientais do IPOR principalmente já combateu veementemente a praga, a excessiva proliferação desse caramujo. Agora, o Dr. Maurício defende uma tese medicamentosa. Isso. Outras pessoas defendem uma tese como alimento. Outras pessoas dizem que eles não transmitem as doenças que a Fundação Fiocruz, pelo menos, ela diz, né? Que traz alguns riscos à saúde, né? Tanto ao trato intestinal como ao cérebro, né? Isso, muito embora nos estudos que eu tive a oportunidade de ver, não tem comprovação científica que esse caramujo transmite esse tipo de doença. E quando fala que na transmissão de doença seria o caso dele in natura?
Sim. Natura, vivo? Vivo. Ok. Sim. Muito bem. E ambientalmente falando, como ele se prolifera muito e não tem predador natural, ele tem atacado as culturas brasileiras, tá certo? E isso é mais, do ponto de vista ecológico, às vezes até do que sanitário, a sua nocividade ao meio. Muito bem, então ele tem uma função. Tem. Predatório ao contrário. Exato, sim, exatamente. Então, ele faz a predação da cultura das árvores, das ervas, etc. Então há vários estudos, né? Não só aqui no Brasil, como na Europa como um todo, ele está em todos os continentes, em menor ou maior número. No Brasil, como falou o Dr. Maurício, tem se proliferado muito em todas as regiões brasileiras, principalmente na época de inverno. Entendeu? Agora, teses são teses. Sem dúvida. Né? Não, até porque não estaríamos discutindo esse assunto se isso aí já tivesse sido resolvido. Exatamente. Né? Então, isso é E como advogado, que sou, né? Ou você normatiza ou você não normatiza. Mas eu quero te perguntar como ambientalista. Veja bem, a pergunta que eu vou lhe fazer. Você colocou muitíssimo bem esse histórico a respeito dele, em termos de Brasil, como ele chegou, a predação que ele faz e a falta de predador para ele. Bom, aí eu coloco o seguinte: se for comprovado que ele pode ser um alimento altamente nutritivo, repare bem, com 18 a 22% de proteína, e que também pode ser medicamentoso, isso é outra história, deixa o medicamento de lado, vamos só para o alimento, por que não seremos então nós os predadores em benefício da nossa população miserável, carente e morrendo de fome? Claro, o colega da agricultura já se manifestou muito bem sobre isso. Exatamente. Desde que haja essa comprovação, que haja a aceitação dos órgãos competentes do Ministério do Interior, claro, do Ministério da Agricultura, da Agência de Vigilância Sanitária, tá? Você vai. Isso não vejo como, desde que seja normatizado, legalmente normatizado. Mas só vai ser normatizado se partir dos órgãos interessados em que isso aconteça. Sim, sim. Infelizmente, o que eu tenho visto, o que eu pude ler, é que o Dr. Maurício enfrenta uma série de contrapontos contra ele, inclusive da Fundação Fiocruz. Certo. Tá certo? Mas isso são discussões científicas, são discussões na base da comprovação da sua eficiência. Isso mais cedo ou mais tarde vai ser resolvido. Com certeza. A partir daí, então, os órgãos só a partir daí aí irão chancelar. Mas por quem exemplo, pode provocar esse assunto no sentido de se chegar a conclusões de Anvisa, da própria Fiocruz? Quem pode provocar isso? O doutor Maurício defende uma tese, posteriormente fará um doutorado sobre esse assunto. A universidade a qual ele participa, a universidade poderá ser um indicador disso. O catalisador, o governo do Estado, se entender, ou o governo assim, esse ou aquele, poderá colocar isso debaixo do braço. Tá? É como antibiótico. Exatamente. Você tem que testar primeiro. É verdade. Né? Então, na verdade é como o Santos Dumont que disse: eu vou voar. Eu vou ver. Então vou ir. Pois é. Então o que acontece? A partir daí então, agora acho também que a partir do momento que isso for resolvido, equacionado cientificamente, juridicamente, será uma alternativa para a população carente que estão tanto necessitando de alimento aí no mundo inteiro. Eu queria mandar um recado para o IBAMA. Em primeiro lugar, eu queria dizer a você que o que nós estamos comendo aqui não foi comercializado. Isso aqui é um experimento, é o que nós estamos fazendo. Em segundo lugar, eu quero pedir desculpas públicas por um erro de produção. Houve um erro na produção. Nós devíamos ter convocado um representante do IBAMA para esse programa. Então, houve um erro na produção, tudo bem, mas eu quero dizer que o espaço, sobretudo no bate-papo, está aberto integralmente ao IBAMA para se manifestar sobre esse assunto. Dito isso, a gente continua tranquilamente a partir daí, não é, Alga? Muito bem. Ricardo César é o diretor técnico do IMA, que é o Instituto Municipal, é o Instituto de Meio Ambiente do Estado. Tudo bem, Ricardo? Como vai você? Tudo bom. Prazer enorme. Prazer. Sempre o assistindo e agora participando. Muito obrigado, muito obrigado. Olha, o Alder já reportou o que nós temos em relação ao caramujo. Foi introduzido de forma ilegal e aí foi jogado no ambiente e se reproduziu. Por todas as características do potencial de reprodução que ele tem, da ausência de predadores e também de organismos patogênicos à própria espécie.
É a ausência de organismo patogênico à própria espécie, porque é um animal Muito que resistente. é muito resistente e que também veio de fora. O caramujo não é único, só para orientar, nós temos um problema sério com água de lastro de navios que tem trazido para a nossa região costeira, principalmente, uma série de organismos também que chegam aqui e não encontram predador e começam a se multiplicar. Muito bem. Então nós temos esse ponto de vista ambiental em relação ao problema. Se não houver um controle, esse animal vai se proliferar de forma que vai se perder o controle. Já se perdeu, praticamente ele já está, o Dr. Maurício falou, o Alder também, que ele está presente em todos os estados. Lá no IMA a gente recebe demandas de desespero de populações. Olha, minha casa está cheia do caramujo Dá africano. vontade de dizer, faça uma muqueca. Não dá vontade de dizer. Mas até o momento Não pode dizer. a gente não conhecia esse trabalho, É. que precisa ser certificado, como disse o Alder. E a gente recebia muito dessa região da zona da mata, principalmente. Eu acho que foi o ponto que ele começou a se multiplicar. E várias e várias casas, pessoas levaram até saco de caramujo lá Por causa da umidade que é muito alta aqui, né? exatamente. Então a Ele umidade. se prolifera mais na umidade. Ele prefere viver, já que esse Agora, Maurício, ele se alimenta do quê? pelo que eu vi aí, De o tudo. Maurício de tudo, né? Mas principalmente eu acho que de vegetal, né? Canibal Não não, esqueça do microfone, hein? mas a literatura cita 500 espécies de plantas, né? Bom, 500 espécies em casos raros, mas ele tem as suas espécies preferidas, tá certo? Só come outras que ele não gosta muito quando realmente não tem disponibilidade. Então ele é um fitófago, né? Se alimenta de Isso. Que já é um vegetais. pouco de, já dá um pouco de tranquilidade. E nos trabalhos que a gente tem visto aí nas publicações, que ele tem afetado muito a parte de hortas, né? Somente horticultura é o que ele mais se Ele é o ameaça. Hortas mesmo, caseiras. Ele é o mesmo, olha que eu estou falando de muitos e muitos anos atrás. Ele é o mesmo caramujo que o menino via no Rio de Janeiro, assim, nas plantas. Não é o mesmo. Tanto é que Não? quando você era menino, foi anterior a 88 por aí, né? Isso Ele fez parte da Constituição brasileira, né? Foi Não sabia. por essa época, pelo tá que a no Brasil há literatura 24 fala, anos. Há 24 anos. Há 24 anos o Exato. africano. Então qual era aquele que eu conhecia? Que carregava, a gente até brincava, ele carrega a casa dele. Um dos mais comuns no Brasil, Megalobulimus. Daqui é uma espécie nativa, um animal muito grande e que realmente está muito ameaçado hoje por Mas conta... não tem essas características Quais do características? africano. Similaridade com ele. A única coisa que ele não tem muito é reprodução. Ele é realmente um animal que se reproduz muito lentamente, coloca de 2 a 5 ovos por ano e muito Eu raro. vou fazer o seguinte, eu vou pedir licença para ir até os nossos comerciais, nós voltamos já com essa discussão, que queira ou não queira, os nossos telespectadores devem estar em casa dizendo assim, deve ter um bando de maluco ali em volta daquele negócio, comendo caramujo africano e discutindo esse caramujo africano. Eu acho que as coisas começam assim, através do diálogo, da discussão e fazendo você participar de uma discussão que você nunca viu na televisão. Você nunca viu. Então, é muito importante que você esteja participando dela, ok? Voltamos já. Lembrando a vocês do SESI, do SENAI, essas duas instituições fantásticas para o industriário que estão conosco. Lembrando a vocês do SEBRAE, que continua fazendo a formação do informal e continua capacitando, isso é o mais importante de tudo, do buffet da Isabel Pinheiro, esse buffet fantástico, e agora a tortaria Isabel Pinheiro no edifício da escola. Vou até sugerir, Isabel, bote no seu prato agora para valer banquetes de cogumelo africano, diferente. É a única, hein? Você é pioneira no assunto, viu, Júlio César? Você é pioneiro, junto com o Maurício, a fazer isso aqui em Alagoas. E o restaurante Dona Wanda, onde nós estamos gravando agora o nosso bate-papo com o Geraldo Câmara. Restaurante Dona Wanda, eu vou lembrar vocês onde é. Na Sandoval Arrochelas, de esquina, quem vai em direção à praia, de esquina, onde era o República dos Camarões, do Paulinho. Ok? Todo mundo lembra disso. Ou em frente ao Fios de Cabelo. Está ganhando propaganda de graça, Fios de Cabelo, mas tudo bem, não tem problema nenhum não. Valeu? Vamos lá, voltamos já.